Meus irmãos e irmãs, nós vamos estudar uma passagem das Escrituras nessa noite que está em Mateus capítulo 2. Então peço que os irmãos abram, por favor, em Mateus capítulo 2. As crianças que nos acompanham aqui no templo e também as crianças que estão em casa, nós vamos pedir que elas façam um desenho para poderem, para acompanharem essa exposição da palavra de Deus também. E o desenho para as crianças, o pastor vai pedir para vocês, é muito simples. Primeiro, é um ponto de interrogação. Alguns dos desenhos que eu tenho sugerido começam com um ponto de interrogação. Ponto de interrogação, e depois, se as crianças puderem fazer uma coroa de rei, então do lado, mais ou menos à esquerda da folha, melhor fazer assim, à esquerda da folha, um ponto de interrogação. No meio da folha, uma coroa de rei, assim. E no terceiro lugar, na terceira parte da folha, um coração. 3 desenhos. Um ponto de interrogação, uma coroa e um coração. E em cima, porque eu sei que nós temos ótimos e ótimas desenhistas, façam um céu estrelado, um céu bonito, muitas estrelas no céu, e uma maior de todas, muitas estrelas, mas uma grande estrela. Faça esse desenho e pensa nisso que o pastor vai ler agora, que está em Mateus capítulo 2, versículos 1 até o 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Então é por isso que o ponto de interrogação está aí, crianças, por causa disso, dessa pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? E é por isso que a coroa está aí também no seu desenho, uma coroa de rei, porque eles fizeram essa pergunta: onde está o rei Jesus? Esse é o tema da nossa meditação nessa noite. Onde será que está o rei Jesus, crianças? Não se esqueçam de fazerem um coração ao final, tá bom? Porque, diz o texto, vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E eles estão falando de Miqueias, que escreveu isso que está no versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Enquanto as crianças fazem o seu desenho com um ponto de interrogação, com uma coroa e com um coração à direita, debaixo de um céu bem estrelado, com uma estrela se sobressaindo, nós vamos
vamos nos debruçar sobre esse texto, que é uma narrativa histórica, é a narrativa da chegada dos magos, que a tradição chama de reis magos, mas não há nenhuma evidência realmente que seja de reis magos. Se fosse, eles seriam chamados de basileus, que é o nome para rei, né? E não é basileus, é magos. Então, provavelmente eles eram magos mesmo. Esta é uma época em que boa parte do que nós conhecemos hoje por ciência, entendimento, a ideia da palavra ciência é conhecimento, entendimento, estava muito baseada no que eles viam. Desde que descobriram que o céu não é uma coisa estática, que as estrelas se movem, que em determinados momentos uma estrela brilha mais forte, que em determinados momentos estrelas cadentes, que nós chamamos de estrelas cadentes, cortam o céu. Desde que descobriram que o sol não nasce sempre no mesmo lugar, e também não se põe sempre no mesmo lugar, o homem começou a fazer conta e começou a extrair dessa ideia uma busca por um entendimento sobre como o homem deveria viver aqui na terra. E é daí que vem então os chamados magos. Magos na Escritura, eles não são exatamente figuras de honra. Que o diga lá no Novo Testamento, né? Quando o mago Elimas atrapalhou o caminho de um dos nossos pregadores, os magos, os mágicos, eles sempre participaram nas Escrituras como uma figura um pouco estranha. Os magos, eles tentam de certa maneira criar uma realidade. Vejam aqueles de Faraó, por exemplo, quando Moisés estabeleceu as chamadas as pragas, né? Então, o Faraó pediu ajuda. Para quem que ele pediu ajuda? Para os entendidos do seu reino. E ele tentou, de certa forma, desvirtuar a realidade, até como dizendo, eu tenho homens aqui no meu reino, no meu império, que sabem fazer essas coisas também. Mas magos sempre lidaram com uma pseudo-realidade, até hoje, diga-se de passagem. A mágica é um artifício que aparenta ser uma realidade, mas que, na verdade, não é uma realidade. Que eu diga aqueles que acompanharam muitas vezes o Mr. M, né? Mr. M era odiado, inclusive, pelos mágicos, porque ele fazia mágica e depois mostrava o que era verdadeiramente a mágica, ou o que era na realidade mágica, porque chamar mágica de verdadeira é quase uma brincadeira, né? Pois é, então essa é a figura dos magos, dos mágicos nas Escrituras. Mas olha só que detalhe interessante, são eles que são, depois dos pastores, que nós trabalhamos aqui na semana passada, os magos do Oriente são os primeiros a chegarem até onde está Jesus. Veja, é importante não confundir, não é a mesma passagem. Jesus não está mais na manjedoura nesse momento, provavelmente ele tem entre 1 e 2 anos, ele está em uma casa, que é chamada de cova, é estranha a palavra, mas é porque as casas eram feitas no calcário das rochas, então criava-se uma fenda, e morava-se debaixo de muitas dessas rochas, no Oriente Próximo, na antiga Palestina, pois era ali que Jesus estava, mas não é interessante que Deus faz uma estrela guiar homens assim, homens estranhos, a começar por suas vestes? Imaginem eles chegando em Jerusalém, com vestiduras persas, que não era a vestidura ali, a vestidura de ambiente de todos, né? Figuras estranhas para uma cena muito intrigante, ver um menino pequeno com sua mãe. Quem era esse menino? Então esse é o contexto dessa passagem, e eles fazem essa pergunta: crianças, onde está Jesus, o recém-nascido rei dos judeus? Eu não posso fazer essa exposição versículo a versículo, porque é uma narrativa e tem um entendimento aqui, então eu vou pautar a nossa meditação em 2 ideias. Onde está Jesus? É a pergunta. A resposta, claro,
o texto mostra, Jesus é o mais procurado, meus irmãos. Jesus é procurado, mas ele é procurado por motivos diferentes. O primeiro motivo é para adoração. Por mais incrível que pareça, os magos do Oriente procuraram a Jesus, o Rei dos Judeus, eles dizem isso, para adorar, para adorar. Mas ele também é procurado por outro motivo, e nós vamos pensar aqui na passagem, o motivo de Herodes. Ele é procurado também, não para adorar, mas para morrer, para que se possa matar. Eu sei que é um pouco estranho o que eu vou dizer, mas hoje ainda Jesus continua sendo procurado para adorar, para ser adorado. E hoje ainda Jesus continua sendo procurado por pessoas que não o querem como rei, que não querem adorá-lo, mas que querem confrontá-lo, mas que querem destroná-lo e matá-lo. Vamos pensar na passagem a partir dessas duas ideias e vamos orar a Deus para que nós, porque todos nós procuramos a Jesus também, para que nós o procuremos para adorar. O que fazem as pessoas que querem adorar a Jesus, né? O que fazem? Certamente, uma das primeiras coisas, elas deixam de lado, elas passam para algo secundário, o que antes era primordial nas suas vidas. Pessoas que procuram a Jesus para adorá-lo, como o caso dos magos, deixaram seus afazeres. Eles eram certamente homens, possivelmente homens ricos, possivelmente, porque só para fazer a viagem que eles fizeram, com a comitiva que eles fizeram, com os presentes que eles trouxeram, acreditem, eles não estavam assim de boa no mundo, como a gente brinca, sem fazer nada no mundo. Não, senhor. Eles tinham os seus afazeres, os seus compromissos. Isso fica para lá. Quem quer adorar ao Senhor, num primeiro momento, precisa renunciar. Sabe o que é a primeira grande renúncia? A de nós mesmos. Aliás, é isso que está nas Escrituras. Quem quiser seguir-me, siga-me, que prazer! Mas antes, dá para fazer uma coisa? Dá para negar-se a si mesmo? Negar-se ou negar-nos a nós mesmos é um duro exercício. Você sabe que é. Você sabe o que é a luta de dizer não para anseios? Você sabe o que é. Bom, essa é a primeira coisa. Eles deixam os seus afazeres. Assim como os apóstolos deixaram seus afazeres, Pedro, Mateus, que era coletor de impostos, e muitos outros, eles correm riscos. Os magos correram muitos riscos. Disse que eles fizeram aproximadamente 700 quilômetros, desertos, rios, nas suas montarias, riscos. Bom, mas nós vemos eles chegando até Jesus, depois dos riscos. Assim como Estevão, riscos, assim como Paulo, riscos, inclusive no chamado. Diga a esse homem que está à rua direita que ele vai saber o que é me seguir. Foi o que Ananias teve de dizer. E dão a ele, quem quer adorar a Jesus, dá a ele a prioridade. Porque a adoração, meus irmãos, é exclusiva. Não existe adoração compartilhada. Ninguém pode adorar aos ídolos e adorar a Cristo. Ninguém pode adorar ao dinheiro e adorar a Cristo. Tanto é que a palavra de Deus diz: a um adorará e a outro terá de se devotar contra. Não tem como adorar, não tem como servir a dois senhores. Ou é ele, aquele que está entronizado, ou ele não aceita a adoração. Esse é o problema. Senhor, eu quero adorar também a Jesus, mas quero adorar a mim também, ao meu posto, a minha honra e a minha glória. É possível? Veja que Josué respondeu quando pessoas disseram isso. Josué é aquele sucessor de Moisés que está conduzindo o povo para a terra prometida. Em determinado momento, Josué senta com os príncipes e diz assim: perguntinha básica.
A quem servirão? Quem vocês servirão? Aos deuses dos vossos pais, lá do Egito? Ou aos deuses que estão da além do Eufrates? A quem vocês servirão? E eles dizem, barbaridade, que pergunta difícil. Porque Josué tinha dito, porque eu e minha casa, nós serviremos a Deus. Aí eles pensam, entram em conselho, conversam, trazem a resposta. Josué, a gente servirá também a Deus? Olha a resposta de Josué, não vai dar. Não vai dar. Porque Deus não tolera ídolos, não dá para adorar também a Deus. Ou adora a Deus, vai, ou não adora ninguém. Então eles vão para um novo conselho, pensam, é verdade, temos uma resposta para Josué, chegam e dizem, Josué, antes a gente adorará ao Senhor, isso quer dizer somente ao Senhor. Então prioridade é isso, prioridade é quando a gente consegue ver Jesus destacado, entender Jesus separado, e não Jesus como parte da nossa agenda, não Jesus como, assim, aquele Salvador que a gente é agradecido e tudo bem, ok, graças a Deus, mas antes os meus sonhos, antes os meus ideais, antes a minha vontade, antes a minha realização. Adorar é saber o que se está adorando, nós não podemos adorar quem não conhecemos, mas aquele que conhecemos e tememos, que nossos joelhos se dobram, que nosso rosto cola no chão, e às vezes falta força nas pernas para se levantar, esse é o adorado de Israel. Os outros não, os outros são criados, que nós adoramos quando quisermos, ou quando queremos, ou até se não quisermos, nem o adoramos. Então tem a ver com adoração, a visita dos magos? Muito. Eles disseram, queremos adorá-lo, e veja o detalhe, eles procuram-no com intensidade. Quem procura Jesus para adorar, procura mesmo, tanto é que estes homens, eles vão até Jerusalém, e vão para o rei Herodes. Olha, a figura de Herodes é uma figura muito interessante, vocês se lembram que foi ele que construiu o templo, e demorou muito tempo, inclusive, para construir o templo, chamado de Templo de Herodes. Ele reformou o templo. O templo foi construído, primeiramente por Salomão, depois o templo teve, no exílio para a Babilônia, foi queimado e tudo mais, e depois é justamente Herodes, e o reinado ali, o Império Romano, que levanta. Então, não é estranho. Tem um detalhe, Herodes, ele não é um romano propriamente, Herodes é um edomita, ele é ali daquela região, e por isso os judeus o consideravam um usurpador, porque ele não era da descendência de Davi, era rei, mas não era da casa de Davi. Então Herodes sabia que o povo judeu não gostava muito dele, e Herodes procurava agradar a esse povo de algumas formas, inclusive a história fala que ele foi um rei até generoso. Ele tinha um repositório grande de prata, e em determinado momento, de uma crise muito grande de comida, ele se desfez tranquilamente, riqueza não é problema para mim, e doou todo o seu grande recurso para que o povo tivesse comida. Olha, isso foi até mais nobre, do que aquela rainha que perguntou, quando alguém disse, o povo não tem pão, ó majestade, e ela respondeu, ora, se não tem pão, por que não comem brioches? Não, Herodes não foi cruel desse jeito. Herodes atendia ao povo nas suas necessidades. Era Herodes, o grande. É estranho, Parece até que eu estou fazendo uma apologia a Herodes. Deixa eu lhe dizer, ele era um assassino cruel, um homem terrível. É que Deus opera na sua vontade concursiva, como vimos hoje pela manhã, também nos atos bons de homens maus. Herodes é esse homem, uma figura um tanto quanto carismática e uma figura temida também. Por quê? Porque Herodes tinha de se defender, tinha de defender o seu reino. Ele sabia que os judeus não eram lá assim muito amigáveis, e ele também não confiava nos romanos. Ele não era um romano, ele era um edomita da terra de Edom. Então é um rei que está se prevenindo, e quando ele foi ficando mais velho, pior ficou. Bem pior.
A história vai contar, logo depois, quando ele manda matar todas as crianças com menos de 2 anos. Então, não tem nada para elogiar em Herodes, um homem mau. Mas veja, entre os riscos que os magos correram, um foi este. E eles procuram intensamente, vão a Herodes e dizem: onde está o rei dos judeus? Perguntaram para o rei, ele era o rei. Herodes, então, você sabe o que vai fazer, a história conta, né? Mas o ponto aqui ainda é, quem procura Jesus para adorar, deixa seus afazeres que até então eram provavelmente seus ídolos, correm riscos, aqui a história conta, dão a ele prioridade e procuram-no com intensidade, mais ou menos quando alguém está doente e procura um médico. O Dr. Mateus aqui sabe bem o que é o desespero de alguém que diz: eu preciso de ajuda, doutor, eu preciso, tem de ser agora. Alguns procuram com tanta intensidade um médico, que às vezes eles já sabem até o que eles têm, porque já procuraram na internet, e só querem que o doutor dê a receita para eles serem curados. São os exageros. Os magos são intensivos dessa maneira, até que eles chegam e o adoram. É uma das reações dos magos que nós veremos daqui a pouquinho. Mas vamos ver também a procura que não é para adorar. Será que alguém procuraria Jesus para não adorar? Né? Para nós pode parecer estranho, mas a resposta é sim. Tem gente que procura Jesus, sim, sempre procurou, e não para adorar. Primeiro aqui na palavra, procuram para matar. Herodes é essa pessoa. Ele mente, na verdade, aos magos, quando ele diz: então vocês vão seguir o que está escrito em Miqueias? É lá em Belém que nasceu o rei? Então vão, encontrem-no, voltem e me digam onde que ele nasceu, porque eu também vou adorá-lo. Bom, todos nós sabemos que ele queria era matar, né? Matar um concorrente, matar um inimigo. Mas Belém, poderia vir alguma coisa boa de Belém? Deixa eu falar 2 ou 3 coisas só de Belém. Poderia sim. Belém é uma cidade muito conhecida para o povo de Deus. Belém é a terra de Davi. A terra de Davi. Quando nós lemos aqui em Isaías 11, do tronco de Jessé nascerá um renovo, lá em Oséias também está escrito que Jessé era belemita de Belém, cidade de Davi. Quando Davi, em determinado momento, Davi está abatido, as coisas não vão tão bem assim para homens que querem ficar do lado do Senhor. Davi está entristecido com muitas situações, ele faz uma oração: que saudade de tomar daquela água da fonte que fica no pórtico de Belém. Jessé é de Belém, Davi é de Belém, terra de Davi, terra do rei. É por isso que Miqueias, fazendo uma alusão a Davi, e como um profeta inspirado, profetizando a vinda do futuro rei de Israel, cita Belém. E Deus faz com que ele nasça lá. É uma coisa muito interessante, porque Belém, a palavra em hebraico é Bethlehem. Sabe o que quer dizer Bethlehem? Casa de pão. Casa de pão. Sustento. O pão da vida vem de Belém. Olha que coisa. Como a Bíblia se explica. Mas mesmo com todas essas evidências, permanece no coração de Herodes: matar. É em Belém que os magos encontram a Jesus, e é em Belém que está aquele procurado para morrer. Então, por quê? Por conta das ameaças. Um novo rei, um novo trono, um novo governo. Herodes queria isso? Assim muitos procuram a Jesus hoje para não terem um novo rei, um novo governo, alguém que faz a pessoa
permanecer em oração, dizendo: seja feita a tua vontade. Nessa hora difícil que eu estou vivendo, Senhor, seja feita a tua vontade. Jesus ainda continua sendo procurado para não ser esse rei. Bom, olha só o detalhe de quem procura Jesus não para adorar, para matar, age com falsidade sempre. É uma dissimulação dizer que se está em uma igreja cristã sem ser cristão, fazer parte de um hall de membros sem verdadeiramente professar o seu governo. É uma falsidade, em alguma medida é até uma hipocrisia, porque isso pode aparentar para pessoas que somos alguma coisa, mas diante do Senhor que tudo vê, o que é alguém que não considera o Senhor Jesus como Rei? Alguém que o Senhor Jesus ainda não é entronizado no seu coração. Crianças, o coração aí. É uma falsidade, como foi a de Herodes, como ele mentiu para os magos. E com outro detalhe ainda: quem procura Jesus para não adorar, ou não para adorar, em alguma medida vai medir forças com Jesus. Vai dizer: ele pode ter poder, mas não vai me dominar não. Não serei servo de Jesus, eu não. Procura o Cristo, mas não procura o Rei. Procura o que ajuda, mas não procura o que manda. Procura o que faz um favor, mas não procura o digno de honra. Procura um meio, Jesus. Procura o seu Jesus, que é inexistente, que é criado pela imaginação, que é um ídolo. Chama Jesus de Jesus, mas é um ídolo. Veja só, entra em luta com Jesus. Nós temos muitos exemplos nas Escrituras de pessoas que entraram em luta com Jesus. O pior deles é o diabo. Tentou Jesus, tentou convencer Jesus a não ir para a cruz. Nós temos os romanos que empreenderam uma luta ferrenha contra a pessoa de Jesus. Nós temos os gregos com suas filosofias. Nós temos os próprios judeus que diziam: nós somos filhos de Abraão, mas este nós não reconhecemos. Ou quando reconhece a pessoa, dizem: parece um homem importante mesmo, mas começam a questionar com Jesus, questionam quando ele diz que ele é o Senhor do sábado, eles dizem: não, o sábado deve ser maior que o Senhor. Questionam quando ele fala sobre como deve ser a bem-aventurança, a humildade, a pacificação, a pobreza de espírito, eles pensam: é um louco, não é possível. Questionam quando ele diz: quando ele diz: podem destruir o templo, 3 dias ele será reconstruído. Eles falam: Herodes demorou 46 anos, você vai levantar em 3 dias? Mede força, em alguma medida mede força. Percebe como a questão não é só procurar Jesus? Muitos procuram Jesus para, de alguma maneira, dissuadirem-no do seu governo absoluto. Eu sou o seu Senhor, eu sou a porta, eu sou a água, eu sou o pão. Se você não comer deste pão, você morre. Se você não beber desta água, você morre. Se você não passar por essa porta, você fica no caminho largo, porque estreita é a porta que conduz à perdição. Você não acha que tem muita gente na igreja que está medindo forças com Jesus? Porque procura, mas não para adorar. Procura por outros motivos. Lembra que eu fiz a pergunta no começo? Vamos estudar 2 coisas. Tem gente que procura para adorar, tem gente que procura para não adorar. E eu disse, ao final, vamos orar para que nós estejamos entre os que procuram a Jesus para adorar. Pois é assim, quem procura a Jesus para não adorar, normalmente fica muito incomodado, na verdade, com as palavras de Jesus, e quer mudar a palavra de Jesus. Se Jesus diz, por exemplo, um exemplo só, eu poderia citar 20, mas um só. Jesus em determinado momento disse assim: ouvistes o que fora dito, não matarás. Eu porém vos digo, se odiardes a alguém no seu coração,
já será assassino, é réu confesso. Ah, não, Senhor, aí é demais, Senhor, porque o ódio faz parte, o ódio é da vida, a vingança, como é que eu vou tirar isso de mim? E então quando a palavra de Deus diz, é réu confesso, é réu de morte, isso incomoda demais. A palavra de Jesus sempre incomodou, não pense que a palavra de Jesus é melzinho na boca não. Jesus veio para separar, Jesus não veio para ajuntar, Jesus veio para separar o joio do trigo, Jesus veio para na sua palavra discernir ossos e medulas. Nós não temos essa condição, nós olhamos para todos nós e para todos nós mesmo, eu que sou pastor há quase 20 anos, imagine quanta gente eu já conheci e já vivi, eu nunca vejo quem é crente e quem não é crente, eu nunca chego ao coração, eu não sou o homem que chega ao coração, e se chegar, sou para deixar pessoas em desassossego, não, homem não faz isso, nem consegue fazer isso, Deus faz, Deus vê, Deus sonda os corações, tu que me sondas e me conheces, tu, é Ele, e você sabe que pessoas que estão em dúvida em relação à adoração, ficam preocupadas com isso, pessoas ficam preocupadas com isso, porque se elas não se preocuparem com o Deus que tudo vê, com o Deus que tudo pode, com o Deus que tudo faz, então você pode ter certeza que elas não vão se preocupar com mais nada na vida. Se nem o Deus onipresente, nem o onipotente, nem o onisciente chega ao coração dessa pessoa, então nada mais chega mesmo. Mas aqueles que estão na procura por Jesus para adorar, de alguma maneira elas sabem de tudo isso, mas elas conseguem romper a barreira do pecado que nos afasta de Deus e se colocam diante do Senhor. Foi o que aconteceu com os magos, não foi o que aconteceu com Herodes. Então são as duas ideias, um tanto quanto antagônicas, todos procuravam, mas uns para adorar, outros não para adorar. Antes de você fazer verdadeiramente essa pergunta, deixa eu lhe falar dos presentes, que são importantes aqui também. O que é que os magos, os adoradores vieram fazer, na verdade, né? Eles vieram para honrar o rei. E os presentes deles, os presentes dos adoradores são muito interessantes. A tradição conta, isso é história mesmo, que ouro é presente de rei. Isso está na história. Quando pessoas querem presentear reis, normalmente o metal precioso chamado ouro é o primeiro da lista. Ouro é presente para rei. Incenso é presente ou era muito usado entre os sacerdotes. O incenso é aquele aroma que estava no templo e os sacerdotes usavam. Então parece que os adoradores vêm presentear alguém que realmente eles conhecem. Conhecem mais do que os que são de casa. Eles vêm com presente para rei, se a tradição estiver certa. Eles vêm com presente para o sacerdote, incenso, se a tradição estiver certa. E eles vêm com mirra. Mirra, de uma maneira muito diferente, era usada para embalsamar corpos. Jesus é o Rei dos Reis, Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdote para sempre, e Jesus é o profeta que haveria de vir para morrer. Veja o detalhe da adoração dos magos, eles trazem um conjunto de presentes, como quem diz, a gente sabe quem é o menino, é o rei que haveria de vir, é o sacerdote que expia o pecado, e é o profeta que haverá de morrer. Não foram só eles que identificaram Jesus assim, Simeão também, quando ele estava com 8 dias, isso é uma das pregações que nós já fizemos aqui há algum tempo, quando ele tomou Jesus nos braços e diz, agora podes despedir este servo, porque os meus olhos já viram a salvação. Meus queridos irmãos, vamos tentar aplicar isso aos nossos dias, inclusive às crianças. Por que o pastor pediu que se colocasse um ponto de interrogação no canto esquerdo da folha? É porque todos nós temos muitas dúvidas. Onde está mesmo o rei dos judeus? Ele está lá na manjedoura, crianças? Não está mais. Ele está na cruz? Não está mais. Está vazia a cruz.
Algumas instituições, religiões mantêm Jesus na cruz, mas essa é uma perspectiva errada. A cruz está vazia, ele não está mais na cruz. Ah, então está no túmulo. Não, crianças, também não está mais. Onde ele está então? Ele ressuscitou e ele vive, está à direita do Pai, mas em espírito ele está no céu e aqui na terra, nos corações. Nos corações, crianças. É no seu coraçãozinho que Jesus está e precisa morar. Essa é a morada dele. Bom, é para as crianças, mas também é para nós. Quando perguntamos, onde está o Rei Jesus? Nós temos de nos perguntar, está no meu coração? Porque o Senhor Deus diz que Ele poderia habitar em qualquer lugar, mas é no coração do contrito que Ele faz a morada dele. É Isaías que diz isso. Então, eu quero aplicar isso à luz do que os magos viveram, né? Como descobrir a vontade de Deus? Eles perguntaram, onde está Jesus? Como descobrir onde está Jesus? Qual é o caminho para encontrar Jesus? Como descobrir o que Deus quer, a nossa proximidade com Ele? Como descobrir por que é que o Senhor Deus mandou Jesus naquele tempo e os magos representaram essa busca então? Uma das aplicações é fazer mais ou menos o que os magos fizeram, seguir a luz que Deus enviou. Isso é a aplicação. Meus irmãos, a luz visível da glória de Deus na terra é a igreja de Cristo, é o corpo de Cristo. Deus fala através do corpo de Cristo. Cristo ascendeu aos céus, mas deixou na terra o seu colegiado apostólico e a sua igreja. Eu sou a luz, disse Jesus. Quem anda após mim não anda nas trevas, disse Jesus. E também disse, vós sois a luz do mundo, brilhai a vossa luz. Então, se alguém quiser saber onde está o Senhor Jesus, siga a luz. Siga a luz. A igreja sempre será um farol no mundo, meus irmãos. Tempos e períodos muito de escuridão, muito densa, mas o Senhor Jesus continua sendo a luz para todos os povos. Foi isso que Zacarias disse, é isso que Maria deixou a entender, luz para todos os povos. Essa é a primeira aplicação. Quer saber onde está Jesus? Você que é criança ainda, que não entendeu bem isso claramente, vá à igreja com seus pais, desde o berçário até o estudo das classes infantis. Vai caminhando nessa luz, essa luz vai guiá-lo, vai guiá-la, é a primeira coisa. Os magos seguiram essa luz, né? Outra coisa, seja conduzido, seja conduzida pela palavra de Deus. Veja só, a estrela chegou até Jerusalém. Eles vão até o rei e perguntam, onde nasceu? O rei vai até os magos deles e eles dizem, está aqui na Bíblia, Belém, antiga Efrata, Belém. É em Belém? É para lá que os magos vão. Isso é se deixar guiar pela palavra de Deus. Então, se a igreja funciona como uma luz, como um farol erguido, a pregação da palavra de Deus faz pessoas refletirem sobre os seus estados de fé, certamente a palavra de Deus lida e pregada será o alimento. Deixe-se conduzir por ela. A palavra vai guiá-la ou guiá-lo no caminho, tanto crianças quanto adultos. E uma última coisa, vocês notaram que os magos não retrucaram? Que os magos não procuraram outra forma? Será que haveria outro caminho para chegar até Belém? Porque alguém poderia dizer, eles não reclamaram, eles foram diretamente a Belém porque só havia aquele caminho. Mas por que então, quando o anjo lhes preveniu, eles voltaram por outro caminho? Então não tinha só um caminho para ir até Belém, havia outros. Mas eles seguem naquele caminho, a estrela guiando, a palavra confirmando,
chegaram até onde o menino estava. Estou falando para crianças. Se vocês querem saber onde está Jesus, se vocês querem encontrar-se verdadeiramente com Jesus, sigam essas 3 linhas, sigam a luz que Deus enviou, sejam conduzidos pela palavra de Deus e obedeçam. Eu sei que criança tem sempre essa luta com a obediência, mas é tão lindo ver uma criança obediente, é tão maravilhoso ver a criança consentir na instrução do pai ou de quem é responsável por ela. Assim o Senhor nos chama para conhecermos a Jesus. Meus irmãos, quero finalizar então, nos levando a uma reflexão. Esse é um período muito legal, eu tenho muito apreço por esse período do Advento. Nós estamos estudando, entre outras coisas também, a vinda de Jesus, né? E esse é um momento para refletirmos sobre se temos encontrado a Jesus, se já o encontramos, se já o adoramos, se Ele já é o nosso Senhor e Salvador. Veja, eu não estou falando de tempo na igreja, estou falando de uma fé nova, estou falando de alguma coisa que se renova diariamente. Não estou falando simplesmente do que nós conhecemos ao longo de 10, 20 ou 30 anos. Estou falando da presença de Jesus. Estou falando da alegria de estar com Ele. Porque isso fará com que nós comemoremos esse Natal de maneira diferente. Pelo menos de maneira diferente do que temos visto. Um Natal tão comercial, né? Um Natal tão engraçado às vezes. Uma das coisas que me chamou a atenção agora, uma ilustraçãozinha aqui, né? Eu vinha pensando assim, eu não sou um velho rabugento contra o Natal, viu? Tanto é que eu me divirto com as luzes do Natal, eu gosto das luzes do Natal. Nossa igreja está com uma singela, mas cara, bonita, de bom gosto, uma coisa que não chama atenção demais, mas uma coisa que mostra que nós estamos celebrando esse momento, estamos vivendo o Advento. Então eu não sou alguém que prega contra o Natal, essas coisas, não. Para ser muito sincero com vocês, sincero mesmo, e tem coisas que são engraçadas, mas nós temos que entender a origem. Eu brincava com amigos alguns dias atrás, esse será um Natal sem Papai Noel, porque idosos não podem sair. E se idosos não podem sair, não vai ter Papai Noel. Então, será o primeiro Natal sem Papai Noel da minha vida cristã, né? Eu que tenho 50 anos. Mas fomos traídos pelo jeito. Fomos traídos pelo coelho da Páscoa. Eu vi isso numa propaganda nessa semana. Apareceu lá que claro, é uma historinha, mas assim, um Papai Noel está vendo na televisão, está dito assim, tempo de pandemia, pessoas maiores de 60 anos não podem sair. O Papai Noel fica triste. Mas de repente, eis que as renas começam a se movimentar, e de repente as renas começam a voar para entregar os presentes. Mas quem fez isso? Quem fez isso? E aí a gente vai descobrir que foi o coelho da Páscoa que fez. Passou a operar o carrinho do Papai Noel. Aí fiquei muito chateado, o coelhinho da Páscoa nos traiu. Bem no ano que nós poderíamos ficar sem Papai Noel, rapaz, é impressionante. Ok, nós brincamos com coisas, nos divertimos aqui e ali, mas não podemos nos esquecer que Natal é nascimento de Jesus, e que toda e qualquer atualização que vier, não vem das Escrituras. E nós podemos refletir sobre que Natal nós comemoramos. Os cristãos que sabem onde está Jesus, e Ele está no coração, crianças, esses jamais se deixarão levar por outros natais, jamais. Então essa é uma ótima oportunidade para celebrarmos ao Senhor com alegria, porque Ele veio. Se não foi no dia 25 de dezembro, e certamente não foi, Ele veio, isso é fato. Existe uma plenitude de tempos, o Senhor quis na plenitude de tempos enviar o Salvador. Vamos celebrar, é uma data importante para a cristandade. Não comemoremos pela metade, comemoremos com integridade. Ele veio, Ele é a luz para todos os povos, foi luz para nós, é luz para nós, é luz para os gentios. É tão luz para os gentios, que veja uma última coisa, mesmo não crentes, colocam luzes nas casas, sem saber que estão glorificando ao Senhor, sem saber que estão falando sobre a luz para todos os povos. Eles mesmos possivelmente não conheceram essa luz, mas ela está lá, numa evidência que Deus opera também através dos atos dos homens não regenerados.
Isso é o Senhor. Adoremos em espírito e em verdade ao que veio. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, assim lemos a Tua palavra e assim esperamos coisas reais, assim aguardamos o porvir, a segunda vinda. Não é que haverá um novo Natal, nós apenas celebramos aquele, o primeiro Natal. Nós celebramos a vinda para os pecadores e nós relembramos então este momento tão importante. Agora nós estamos aguardando a parousia, que não é Natal, mas é a volta do Senhor. Ansiamos por este momento, Senhor, mas esperamos em paz, no dia que o Senhor quiser. Nos encontrará aqui, para adorarmos juntos em espírito e em verdade, por toda a eternidade. Muito obrigado por esse tempo, que nos ajuda a refletir sobre coisas importantes. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos a Cristo para adorar. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.